Nós vamos até Brasília agora, às 7h48 da manhã. O analista de política, Igor Gadelha, está com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que vai conversar ao vivo e com exclusividade com a CNN. E o Igor, direto de Brasília, fará a primeira pergunta ao ministro. Bom dia, Igor. Bom dia, ministro. Obrigado por atender o Novo Dia da CNN Brasil. Bom dia, ministro. Obrigado pela entrevista. Eu queria começar perguntando para o senhor, no início da transição, muito se falou em continuidade em relação à gestão do ex-ministro Eduardo Pazuello. O que o senhor pretende fazer de diferente em relação à gestão do ministro Eduardo Pazuello? Qual vai ser a sua marca no ministério? É o mesmo governo, né? O governo do presidente Jair Messias Bolsonaro. Vamos olhar para frente, vamos avançar nas políticas que estavam sendo colocadas. E eu destaco a política de vacinação. O Ministério da Saúde já tinha providenciado um acordo para 535 milhões de doses e agora a velocidade da campanha tem se intensificado e nós já nos comprometemos, no primeiro momento, com uma meta de vacinar 1 milhão de brasileiros por dia. Nós temos condições de fazer isso e até ampliar essa perspectiva. O Brasil dispõe de 37 mil salas de vacinação e temos uma tradição, através do Programa Nacional de Imunizações, de vacinar, sendo reconhecido mundialmente como um país de referência. Ministro Marcelo Queiroga, Rafael falando aqui de São Paulo, o senhor tem repetidamente usado uma expressão que o senhor usou agora na resposta para o Igor, na semana passada, de que nós temos de olhar para frente. E é fundamental olhar para frente também. Mas também não temos como esquecer que estamos carregando, de acordo com a média móvel, cerca de 3.500 cadáveres por dia no Brasil. O mês de março será, sob qualquer métrica que nós possamos utilizar, o mês mais trágico da nossa história. Provavelmente, se estivéssemos em uma guerra contra um país qualquer, não teríamos tantos brasileiros tombando todos os dias como tem acontecido com a Covid-19. Quais são as medidas que o senhor vai adotar na prática, as medidas práticas que o senhor vai adotar para que abril não seja um mês tão tenebroso quanto está sendo o mês de março? O senhor tem uma meta para chegar ao final de abril com mais leitos de UTI desocupados, com menos mortos por dia? Como vai ser o mês de abril, ministro? Lidamos com uma doença grave, que é a Covid-19, e temos uma imprevisibilidade biológica em face de variantes do vírus decorrentes de mutação, que tem tornado essa doença particularmente mais grave. Precisamos intensificar as medidas para bloqueio da circulação do vírus, como, por exemplo, o uso de máscara, que você falou. O Ministério da Saúde tem se empenhado muito para prover os insumos necessários para os municípios e para os estados. Nós sabemos que o sistema de saúde do Brasil é um sistema tripartite, né? União, estados e municípios. No que tange à questão dos insumos, essa obrigação é dos municípios, mas dentro de um ambiente de emergência de saúde pública internacional, não tem como o Ministério da Saúde não assumir esse compromisso de distribuir isso dentro de uma logística organizada. Então, estamos trabalhando com a indústria nacional, que tem um papel fundamental no suprimento desses insumos e também buscando esses insumos no exterior, de tal sorte que não falte na ponta. Nós nos preocupamos com essa situação da mortalidade, que é elevada, sobretudo nas UTIs e naqueles pacientes que estão entubados. Isso decorre da fragilização do sistema único de saúde, que ao longo do tempo não se cuidou do sistema único de saúde como nós deveríamos ter cuidado. Então é necessário que essa pandemia sirva de um alerta para que as autoridades públicas fortaleçam o sistema de saúde brasileiro. Do ponto de vista prático, nós vamos criar uma Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à pandemia da Covid-19, para concentrar todos os esforços no Ministério em uma única secretaria, para que consigamos, primeiro, informar a população de maneira precisa e clara. Segundo, para que nós tenhamos aqui os principais especialistas da área, aqueles colegas que são das sociedades científicas vinculadas ao enfrentamento da pandemia da Covid-19,
Aqui eu destaco a Sociedade Brasileira de Infectologia, a Sociedade Brasileira de Pneumologia, a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, a Associação Brasileira de Emergências Médicas, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ou seja, buscar uma união de todos os brasileiros. É necessário que deixemos as divergências de lado e façamos uma ação em cima dos pontos de convergência, que são maiores, no sentido de salvar vidas. Eu sou médico e o presidente colocou um médico à frente do Ministério da Saúde, justamente para ter o olhar dos profissionais de saúde, que nesse momento é fundamental para o enfrentamento dessa pandemia. Ministro, Luciana falando aqui, desde já desejo boa sorte para o senhor agora no Ministério. Queria fazer uma pergunta sobre o que é mais bem-vindo nesse momento, que são vacinas. A gente acompanhou o anúncio de que a iniciativa privada, empresários comprariam vacina e doariam as doses 100% ao Programa Nacional de Imunização. Foi muito bem-vinda essa notícia, mas depois disso nós começamos a acompanhar grupos de empresários querendo utilizar a parte da vacina ou querendo adiantar aquele prazo de utilizar metade da vacina já nos seus funcionários. Qual é a sua opinião, ministro, sobre isso? Precisamos de um aporte maior de vacinas para acelerar a vacinação da população brasileira. O Congresso Nacional, apropriadamente, já aprovou uma legislação em relação à vacina que permitiu, inclusive, que Pfizer, Moderna, elas pudessem ser incorporadas dentro do nosso cronograma. Os empresários e a iniciativa privada têm se mostrado muito solidária com o Ministério da Saúde no sentido de trazer vacinas para cá, seja alocando a totalidade de vacinas para o PNI, ou propondo que uma parte seja usada nos seus funcionários. Eu entendo que o PNI é um patrimônio de todos os brasileiros e que, se nós tivermos o aporte de vacinas suficiente nesse primeiro momento do primeiro trimestre, onde basicamente temos Butantan e Fiocruz nos ofertando vacinas, todas essas questões relativas à priorização, elas serão relativizadas dada a velocidade da campanha de vacinação. Mas, bom, se houver algo concreto, chegando com as vacinas, nós vamos analisar aqui no Ministério da Saúde. Naturalmente, existem aspectos de legalidade que precisam ser dirimidos, mas com vacina encontraremos a solução para resolver essas questões normativas. Igor Gadelha, a sua pergunta para o ministro? Ministro, o Ministério pretende incluir novas categorias no grupo prioritário? Há aí uma demanda para a inclusão de policiais, policiais federais, professores. Quais são e quais serão esses grupos que devem ser incluídos no grupo prioritário? Duas categorias fundamentais, importantes. Agora, isso não se resolve com canetada do ministro, né? Então, existe um Programa Nacional de Imunização e esse tema tem sido discutido fortemente. A ação imediata é aumentar a velocidade de vacinação. Então, do momento que nós aumentamos a velocidade de vacinação, a gente consegue incluir, dentro da lógica do PNI, todos esses grupos que são fundamentais. De toda maneira, como existe em alguns estados já essa discussão, nós trouxemos essa discussão para o Programa Nacional de Imunização e vamos trazer o tema dentro de um denominador comum. Quais são as categorias, ministro? O senhor não citou as categorias. Segurança, educação, né? Então, não é hora de colocarmos um contra o outro. Eu tenho feito isso, conclamado a nação para a união, né? Isso é fundamental, né? Então, vamos trabalhar juntos. O Ministério da Saúde, como vocês estão vendo, está aqui de coração aberto para discutir com a sociedade brasileira. E a mídia, a imprensa, ela tem um papel fundamental, pois leva informações de qualidade para cada um dos brasileiros que estão em suas casas, até mesmo através de smartphone, enfim, e ajuda para que nós consigamos ter sucesso no enfrentamento dessa pandemia. Eu alerto que agora nós temos o feriado da Semana Santa. Eu já falei lá numa coletiva no Palácio do Planalto, na Pátria de Máscaras. Então, usar máscaras, olha, não é com lei, colocando multa para as pessoas que vamos conseguir a adesão da sociedade. A gente consegue através de campanhas educativas, mostrando a importância
do uso de máscaras. Aproveitar essa época, que é uma época pascal, Páscoa significa uma passagem para uma vida nova, né? Então, a vida nova sem pandemia, ou pós-pandemia. Então, é fundamental que cada um se conscientize, adote as medidas de combate à circulação do vírus, como máscara, o distanciamento entre as pessoas, evitem festas, aglomerações desnecessárias, porque se a gente adota essa prática dessa liberalidade em relação a esses encontros fúteis, o que é útil, que é manter a economia funcionando, nós não conseguimos fazer de maneira sustentada e a consequência é essa que nós já sabemos. Ministro, o senhor certamente acompanhou, ainda não estava no cargo, mas acompanhou o que se passou na cidade de Araraquara, interior de São Paulo, cidade de médio porte, cerca de 250 mil habitantes. Pandemia descontrolada por lá. O prefeito decretou um lockdown de 10 dias, lockdown mesmo. Fechou, inclusive, alguns serviços essenciais na cidade por 10 dias. E na sexta-feira passada, dia de recorde de mortos no país, Araraquara não teve nenhum morto depois de muito tempo vítima da Covid-19. Este não é um sinal de que este é um instrumento que deve ser utilizado, se não de maneira nacional, de maneira local, e o Ministério da Saúde, o governo federal, tem a intenção, está disposto a oferecer auxílio a prefeitos e governadores que entendam que essa é a medida adequada a ser tomada nos territórios que governam? O sistema de saúde é tripartite, como eu já falei. Medidas mais extremas, elas devem ser tomadas de forma localizadas, né? É um tipo de atitude que precisa ser repensado, até porque o Brasil tem peculiaridades próprias. As residências, sobretudo das pessoas de classe média baixa, elas são menores, com muitas pessoas dentro. Enfim, é uma ação que, eventualmente, devido ao insucesso das outras medidas, ela pode ser tomada. O que não se pode é pensar que um lockdown nacional, sem que se faça o dever de casa antes, seja a solução para um problema como esse. Ministro, muitas pessoas esperam do Ministério da Saúde, e eu digo gestores municipais e estaduais, esperam do Ministério da Saúde uma diretriz, uma linha. E aí eu vou tomar como exemplo o que a gente já falou aqui, que são os grupos prioritários. Nós, no início, vimos gente furando fila, teve o fura-fila, teve xepa da vacina, eram desencontradas as informações dentro dos municípios, inclusive as decisões. Nesse momento, quando se discute quem vai ser incluído agora nas próximas doses da vacina, grupo prioritário, segurança, como o senhor falou, professores, outros grupos da área de saúde que não estavam na linha de frente, não eram emergência, mas também são da área da saúde, não foram vacinados. É o caso dos profissionais de saúde bucal, que têm reclamado isso, os farmacêuticos. O Ministério da Saúde vai dar essa diretriz em breve para todos os municípios? Foi por isso que nós criamos a Secretaria Extraordinária de Combate à Pandemia, para centrar o foco numa discussão mais aprofundada sobre esse tema e, através do Programa Nacional de Imunização, prover vacina para todos esses grupos que são fundamentais e que precisam ser contemplados. É necessário que tenhamos um tempo que é curto para que consigamos ofertar esses reclames da sociedade. Ministro, a partir de quando o senhor acredita que a vacinação vai ter um real efeito na curva de mortes e dos números da Covid-19 aqui no Brasil? Quando a vacinação vai atingir um nível que ajude aos números de mortes a diminuírem? A vacinação, ela já representa uma esperança para cada um de nós, né? No fim da pandemia. Nós só conseguimos ter um efeito em redução de internações quando conseguir vacinar a maior parte da população. É por isso que o governo está muito determinado em ampliar essa meta de vacinação. Mas o senhor tem alguma previsão de quando isso pode começar a surtir efeito? Algum mês, algum período? Não vou marcar data, né? Vamos trabalhar aqui fortemente para, dentro de um curto espaço de tempo, conseguir vacinar a população brasileira. Enquanto isso, apertar nas medidas de controle da circulação do vírus. O uso de máscara, o distanciamento social,
isolamento dos casos confirmados e seus contactantes. Então, é necessário fazer todas essas ações para que tenhamos sucesso no enfrentamento a essa pandemia. Eu sou ministro da Saúde, sou a quem incumbe coordenar esse sistema, mas eu não tenho fórmula mágica. Todas essas ações, elas têm sido discutidas de maneira reiterada pelos especialistas. Nós vamos chamá-los aqui. O Ministério está de portas abertas. Todos aqui no Ministério, todos aqueles que têm relevância, para que consigamos um grande consenso nacional. Existe um problema de crise de desabastecimento de oxigênio. Então, precisamos trabalhar para mostrar às pessoas o uso racional do oxigênio. Porque não tem sentido nenhum uma luta para buscar oxigênio aqui para levar para todos os municípios dessa grande nação e, às vezes, o oxigênio ser utilizado de maneira imprópria. Pessoas que não precisam de oxigênio, a torneira dos hospitais de oxigênio aberta e nós tendo que buscar caminhões, tanque de oxigênio fora do país para distribuir para o Brasil. Então, os profissionais de saúde também são parte nesse esforço para usar com racionalidade os insumos estratégicos necessários ao enfrentamento da pandemia da Covid-19. Ô ministro, nós já estamos em março de 2021, um ano de pandemia, mais de 300 mil mortos, cerca de 3.500 brasileiros mortos diariamente por causa da Covid. E o senhor cita alguns aspectos que podem, na avaliação do senhor, fazer esses números diminuírem, que já estão sendo implementados há muito tempo. Por exemplo, distanciamento social, uso de máscara, e não está dando certo, ministro. Eu queria entender do senhor o que é que vem de novo por aí para a gente, no mínimo, diminuir a quantidade de brasileiros mortos. Como é que o senhor acha que a gente vai chegar ao final de abril? Eu reforço aqui a primeira pergunta que eu fiz ao senhor. Nós vamos conseguir diminuir essa média móvel diária de mortos e com quais medidas, além daquelas que nós já estamos tomando há muito tempo e não estão fazendo efeito, ministro? Só a máscara não está fazendo efeito, só distanciamento social não está fazendo efeito. O que é que vem de novo aí para a gente interromper essa sangria incontrolável de brasileiros tombando vítimas da doença, ministro? Realmente, nós estamos fazendo isso, usando a máscara de maneira adequada. Está havendo um controle dos transportes públicos de forma própria. Realmente está? Na minha avaliação, não. Então, precisamos potencializar isso. É necessário potencializar. Outra questão, nós temos no Brasil quase 500 mil médicos. Muitos desses médicos foram recrutados para o atendimento desses pacientes graves sem ter o devido treinamento. Isso é a verdade, isso é um passivo do nosso sistema de saúde. Os médicos têm alertado a respeito da necessidade do aprimoramento da formação dos profissionais de saúde. Então, precisamos criar determinadas condutas padronizadas em cima daquilo que nós sabemos que efetivamente funciona para reduzir a mortalidade dos pacientes que estão em ventilação mecânica. No sistema público de saúde, essa mortalidade ela é elevada. Dados da própria Associação de Medicina Intensiva Brasileira fala que em cada 3 pacientes que estão entubados, 2 morrem, né? Então, há espaço para redução da mortalidade hospitalar, há espaço para ampliar o uso de máscaras, há espaço para se coordenar políticas de distanciamento social próprias, não é? De tal maneira que consigamos reduzir esse número de óbitos. Agora, é necessário uma ação conjunta. Não adianta cada um remar para um lado que nós não conseguimos avançar, né? Então, é fundamental que tenhamos a união de todos, para que consigamos sucesso. Não é só agora, o Ministério da Saúde que tem a chave para resolver esse problema. O senhor fala em todo mundo remar para o mesmo lado, mas o presidente da República está remando para um lado e os governadores estão remando para outro. Governadores foram alvo de uma ação apresentada pelo presidente da República para impedir que eles continuem aplicando regras mais rígidas de distanciamento social, porque lockdown não existe no Brasil, só existiu em Araraquara. Regras mais rígidas de distanciamento social. O presidente da República recentemente colocou dúvidas em relação à utilização de máscara, a eficácia de máscara, utilizando como se fosse pesquisa uma enquete qualquer feita por um site. Frequentemente a gente ainda ouve essa ladainha do tratamento precoce utilizado com cloroquina, ivermectina, sabe Deus mais o que.
há consciência no governo federal de que existe um lado certo para remar agora e as forças vão ser todas utilizadas para remar em direção ao lado certo a partir aí de Brasília, ministro? O presidente da República me deu autonomia para eu montar uma equipe técnica para trabalhar aqui no Ministério da Saúde. Então, a minha função aqui não é fazer política na saúde, é fazer política de saúde. Essas questões da política, que é muito importante para a nação, fica com as esferas políticas do governo. Vamos trabalhar, vamos olhar para frente, vamos deixar o passado para trás, porque nós precisamos dar respostas à sociedade brasileira. Isso que querem de nós, ações, não reações. Não é? Então, eu já até falei, né? Deixar de gerar calor e gerar luz. Estamos numa época propícia, é a época da Páscoa, é a época de fazer a reflexão cristã. O Brasil, apesar do Estado ser laico, o Brasil é um país em sua maioria cristã. Então eu apelo a todos os cristãos que têm o amor como a sua principal ferramenta para que sigamos em frente e consigamos vencer essa emergência sanitária de importância internacional. Isso não acontece só aqui no Brasil. Nós assistimos os principais sistemas de saúde do mundo claudicarem diante desse inimigo invisível. Então vocês da imprensa têm um papel importante. Vocês estão no ar 24 horas do dia falando nesse assunto. Então vamos nos unir para vencer a pandemia da Covid-19. Depois que vencermos a pandemia, continuaremos as nossas vidas e aí continuaremos discutindo as nossas convergências e divergências. Eu conto muito com a ajuda de vocês. Ministro, o senhor já disse aqui para a gente já algumas vezes na sua fala que estão estudando diretrizes. Quando o Ministério vai tomar a rédea agora dessas diretrizes para que os municípios e estados não fiquem remando cada um para um lado, como o senhor disse? Quando o Ministério vai dar diretrizes de quando abrir, quando fechar, com quantos mortos você deve abrir, com quantas ou taxa de ocupação de leito de UTI, qual é a hora de fechar, qual é a hora de fazer isolamento mais rígido? Como vai ter campanha inclusive, de quem ser vacinado e como vai ter campanha também de orientação aos jovens que continuam se aglomerando. Quando o Ministério vai unificar essas orientações? E aí eu lhe pergunto mais uma vez, podemos esperar um abril menos mortal? Essa é a nossa esperança, reduzir esses óbitos. Há já informações que os diagnósticos de Covid começam a diminuir nos locais onde temos mais óbitos, é uma esperança. O Ministério está trabalhando, vocês estão vendo que eu estou aqui no Ministério da Saúde. Chego aqui 7 horas da manhã e saio quando acabamos o nosso trabalho. E em breve nós vamos trazer essas orientações de tal sorte que harmonize a conduta médica e com isso consigamos reduzir óbito. Em breve vocês terão essas informações. Ministro, há um grande problema atualmente também, que é a falta de leitos de UTI. O que o Ministério pretende fazer de forma prática para tentar resolver esse problema, principalmente estados e municípios? Eu volto a dizer, né? O sistema de saúde ele é tripartite. União, estados e municípios. O Ministério da Saúde tem habilitado leitos de UTI. Não é? Mas mais do que habilitar leitos de UTI, nós precisamos ter profissionais qualificados para operar esses leitos. Esse é outro problema, inclusive a falta de médicos hoje. É um problema sério, meu amigo. Né? Mas o que fazer para resolver isso? De que forma o Ministério pode orientar até os municípios, os estados, ou de que forma o Ministério vai ajudar estados e municípios a abrirem novos leitos e contratarem novos profissionais de saúde? O Ministério da Saúde tem habilitado novos leitos. O Ministério da Saúde vai trabalhar em cima de condutas padronizadas para, utilizando ferramentas como telesaúde, orientar melhor esses médicos que estão na ponta. E não é só na atenção à saúde especializada à saúde. Nós temos que atuar também na atenção primária. Porque começa o diagnóstico, o paciente é diagnosticado e a gente defende aqui um atendimento precoce para que consigamos evitar que o paciente vá até o hospital. Precisamos evitar que ele chegue na UTI. Mas o que seria o atendimento precoce que o senhor se refere? Então, primeiro diagnosticar o caso. Segundo, verificar o momento correto que o indivíduo começa a ter hipóxia para levar ele para
o hospital. Isso não são medidas farmacológicas, tá? Então, estamos trabalhando, eu convidei um professor da Universidade de São Paulo para nos ajudar aqui na coordenação desses protocolos. É necessário que vocês aguardem um pouco. Eu assumi o Ministério há 5 dias, tá? Então, estamos trabalhando. Os estados e os municípios também estão trabalhando. O ministro da Saúde não é um enxugador de gelo. O ministro da Saúde não pode ser o AGR, o almoxarife geral da República. A função nossa aqui não é ser um grande almoxarifado de medicamentos, de outros insumos. Naturalmente, nós temos que fazer isso também. Mas o Ministério da Saúde ele tem que cuidar das políticas públicas de saúde. Então, esse é o nosso objetivo aqui no Ministério. Pois é, ministro, mas é um momento ingrato, né? O senhor assumiu o cargo num momento ingrato, com 3.500 brasileiros morrendo em média todos os dias. Por isso é que, evidentemente, a cobrança sobre o trabalho do senhor vai ser mais rápida, né? Há menos tolerância, porque o trabalho com resultado mais rápido significará imediatamente menos brasileiros mortos, vítimas da Covid-19. Como o senhor já lembrou, a principal saída que nós temos para isso é acelerar o processo de vacinação, é vacinar mais brasileiros o mais rápido possível. Eu gostaria de saber do senhor, se o senhor já conversou com o presidente Jair Bolsonaro sobre o fato de ele mesmo tomar vacina, porque é importante que autoridades públicas deem exemplo a essa altura do campeonato, né? Artistas, enfim, gente que de alguma maneira conduz um determinado grupo de pessoas. E o presidente da República, independentemente de quem seja, tem essa capacidade de conduzir o comportamento de muita gente. Então, eu queria saber do senhor se o presidente Jair Bolsonaro disse ao senhor se vai tomar a vacina e, em segundo lugar, o que é que ele disse ao senhor sobre kit Covid, aqueles remédios que ele continua defendendo e que não têm eficácia científica comprovada? O senhor tem de defender esses medicamentos? O senhor defende a utilização desse kit Covid? Eu não defendo medicamentos, nem condeno medicamentos. Existe uma regulação sanitária no Brasil clara a respeito do uso de medicamentos. Os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde devem ser respeitadas e elas fazem parte de linha de cuidados. Agora, o que eu defendo é a autonomia do médico. A autonomia do médico para decidir o que é melhor para o seu paciente, né? Esses fármacos aí que você fala de tratamento precoce, existem muitos outros fármacos que são usados na Covid-19, que também são de indicação off-label. E eu não vejo ninguém aqui trazendo esse assunto à baila. Então vamos parar de politizar a pandemia. Vamos olhar para frente. Vamos buscar as soluções. Vamos trazer aquilo que é consenso e aquilo que efetivamente tem condições de mudar os resultados e assim diminuir os óbitos, né? Então é fundamental essa ação. Em relação à questão do presidente, é uma questão privativa. Isso é algo que depende dele. O Instituto da Liberdade e da Privacidade deve ser preservado. Então, o presidente, no momento certo, quando chegar o grupo de risco dele, ele vai tomar a decisão se vai se vacinar ou não. Eu acredito que ele vai se vacinar, mas ainda não tratei desse assunto específico com ele. Ministro, o senhor está falando bastante em olhar para frente e a gente continua aqui tentando entender quando o senhor assumiu esse desafio, no pior momento da pandemia, com o maior número de mortos, um momento que com certeza entrou para a história do Brasil. O que o senhor tinha de plano para nos ajudar? Qual era o seu plano nesse momento? Com certeza o senhor tinha um plano para assumir esse desafio. Também lhe pergunto sobre essa nova comissão que está sendo montada com o Legislativo e Executivo. Quem não pode faltar nesse grupo, ministro? Quem está sendo convidado? No momento que tivermos os nomes confirmados, vou trazer aqui para a imprensa de maneira clara, como sempre tenho feito. Os planos eu já externei aqui, o que nós vamos fazer, e é o que tem sido dito de maneira reiterada por todos esses especialistas. Eu tenho pedido a vocês para não olhar para trás, e vocês continuam querendo que eu olhe para o retrovisor. É que são 3.500 então, vamos mortos por dia, não é, ministro? Isso que nós precisamos. Não vamos há como não olhar para trás. Esses mortos estão amarrados aos nossos calcanhares. É até uma questão então, de respeito fica olhando para trás, eles, né? Você fica olhando para trás e eu vou olhar para frente. Sim. Então, você olha para trás e eu vou olhar para frente. Vou buscar
chamar a sociedade para construirmos um consenso em cima das ações que são fundamentais. É uma ação interministerial que envolve o Ministério da Saúde, o Ministério da Economia, o Ministério da Infraestrutura, o Ministério da Defesa, para que tenhamos eficácia nas nossas ações. Além disso, articular com o CONAS e o CONASEMES, com os secretários estaduais e os secretários municipais de saúde, para que consigamos vencer essa situação de grande gravidade que não afeta só o Brasil. Tá? Então, é fundamental trazer esse espírito de união. Eu tenho conclamado a sociedade brasileira nesse sentido. Né? Então, vamos todos juntos. É necessário uma oportunidade. Eu já pedi a vocês que me dêem uma oportunidade. Agora, em 4 dias, 5 dias, não há condição de se resolver essa situação. Ministro, o senhor citou aí a telemedicina, ampliação da telemedicina, mas é uma medida que não é consenso na classe médica. O senhor chegou a conversar recentemente aí, há muitas críticas de parte de alguns médicos sobre a telemedicina. Há críticas para tudo. Agora, hoje existe uma lei. Nós vivemos dentro de uma democracia e dentro de um Estado democrático de direito. Há uma lei que ampliou o uso da telemedicina. Agora, vamos usar a telemedicina da maneira própria. O governo já tem um programa que nós vamos colocar em prática logo mais. No setor primário, ou seja, na atenção primária, a telemedicina é muito importante, porque ela aproxima o especialista do médico que está na atenção primária. Ela também pode dar suporte aos médicos que estão nas UTIs, sobretudo nessas UTIs que foram instaladas agora, e levar a expertise dos especialistas lá na ponta para que tenhamos um resultado melhor de redução de óbitos nas UTIs. O programa é esse que o senhor citou que o governo deve lançar? Então, o programa, o governo tem uma ação interministerial, onde vários ministérios participam, para lançar um programa telesaúde. A curto prazo, vamos lançar esse programa para a sociedade. E já há o piloto realizado, de tal maneira que eu acho que será importante nesse momento, e isso vai deixar um legado para o futuro, né? Porque nós temos vários problemas sanitários e precisamos enfrentá-los com eficácia. E é quando a previsão de lançamento desse programa, se o senhor puder explicar como vai se dar esse programa? Então, o programa é um programa de telemedicina realizado em parceria com universidades públicas, onde participam especialistas de várias áreas, centralizado no Ministério da Saúde, que será disponibilizado para as unidades básicas de saúde do Brasil. Será detalhado para vocês como vai funcionar e como será operacionalizado. Ministro, como é que o senhor avalia a velocidade de vacinação de estados e municípios na comparação com as vacinas que o senhor está distribuindo, que o Ministério está distribuindo para estados e municípios e na velocidade com que estados e municípios estão vacinando os brasileiros? O senhor acha que há uma concordância entre esses números de distribuição de vacinas e de rapidez com que elas são aplicadas nos brasileiros? Então, o Ministério está monitorizando todos esses dados. São 5.574 municípios. Essas vacinas são distribuídas conforme o cronograma do Programa Nacional de Imunização. Estamos acompanhando a velocidade de vacinação. Nós saímos a semana passada de 300 mil vacinados dias. Já estamos com a meta de 1 milhão, que foi aquela que eu me comprometi. E temos condições de avançar ainda mais com a infraestrutura que existe dentro do Programa Nacional de Vacinação. O objetivo agora, como eu já falei, é ter um maior aporte de vacinas. Logo mais eu vou receber aqui o embaixador dos Estados Unidos e vamos tratar com ele da possibilidade de que eles consigam um número de vacinas aqui para que nós consigamos acelerar o programa. Também temos uma agenda com o embaixador da China. Temos uma colaboração com o Ministério da Agricultura, a ministra Tereza tem uma relação muito boa com a China por conta do agronegócio e nós vamos combinar as nossas expertises para trazer mais vacina para o nosso país. Nós temos um número já contratado que é adequado, 535 milhões, mas precisamos mais vacinas nesse momento para que consigamos acelerar o programa e, com isso, conseguir reduzir esses índices de mortalidade que tem acontecido no nosso país.
Ministro, queria só fazer uma última antes de passar para o Igor para ele encerrar a entrevista. Esse excedente dos Estados Unidos é aquele excedente da AstraZeneca que eles têm lá, que poderia vir para cá? Eu vou conversar com o embaixador dos Estados Unidos e vamos dar as informações assim que tivermos algo concreto, né? Que a gente fica muito interessado em todas essas vacinas, com vários mecanismos de ação, e vocês discutem isso de maneira muito aprofundada, até como especialistas, mas do ponto de vista prático, o que interessa é a vacina no braço do paciente. Seja ela AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Coronavac. Eu mesmo, quando tomo vacina para H1N1, eu não pergunto de onde vem, porque eu confio no Programa Nacional de Imunização. Eu tomei vacina contra a Covid porque até ontem eu estava trabalhando, atendendo os pacientes nas emergências, não é? E eu não perguntei qual era a marca da vacina. Vacina é vacina. E vamos levar vacina para imunizar a população brasileira. E contamos com vocês para nos ajudar a passar a informação correta para a nossa sociedade. Ministro, já agradeço. Ministro, muito obrigado pela entrevista. Eu quero só passar o agradecimento aqui do estúdio, Igor, antes de você encerrar por aí. Agradecer a atenção do ministro com a CNN e desejar ao senhor, que está chegando agora ao cargo, num momento muito difícil, mas está chegando, toda a sorte, porque a sua sorte, o seu bom trabalho vai significar imediatamente mais brasileiros salvos, ministro. Então, muito boa sorte e nós continuaremos conversando ao longo dos próximos meses, das próximas semanas. Igor? Ministro, eu queria agradecer a entrevista e deixar o convite também para próximas entrevistas, quando o senhor já tiver também mais tempo à frente da pasta para prestar os esclarecimentos para a população. Obrigado, Igor. Vamos trabalhar em parceria, uma parceria caracterizada pela confiança mútua e levar as informações que os brasileiros tanto precisam. Muito obrigada e boa sorte ao ministro Marcelo Queiroga.